Oi, gente, como vocês estão? Queria compartilhar algo. Talvez pessoas que já passaram por situações difíceis de saúde mental podem ser que se identifiquem, ou quem sabe você esteja, né, passando por alguma situação. O quanto que é difícil se conectar com as pessoas quando você não tá bem psicologicamente, emocionalmente. É claro que quando você também não tá bem materialmente, também é super difícil. Mas parece que a angústia psicológica, ela é tão íntima, né? E não é todo mundo que compartilha da mesma questão que você. Nem todo mundo que vai conseguir compreender e nem todo mundo vai ter condições de sustentar a relação com você. Quando a gente está falando sobre questões de saúde mental, como por exemplo a depressão, porque existem quadros psicopatológicos que a pessoa fica extremamente sociável e tá tudo ótimo. Aí dá, né? Dá para se relacionar. Mas e quando você tá num buraco assim emocional? E quando você tá numa fase difícil mesmo da sua vida? Vocês já pararam para perceber? As pessoas elas não querem ouvir. Algumas não querem mesmo, algumas não conseguem. Então é um lugar solitário, né? É um lugar solitário, não é, gente? É como aquele divertidamente, né? Pô, é tão legal a alegria, é tão bonitinha, é tão bacana. E a tristeza, né? Toda hora triste, toda hora. A ansiedade, toda hora ansiosa. A inveja, nossa, vê tanto, né, o que é do outro, enxerga pouco a si mesma. E aí a gente tem essa coisa, né, social, moral, binária e ultrapassada de bem e mal. Nossa, mas tristeza é ruim. Esses dias, gente, eu vi um comentário no YouTube, eu até printei, uma pessoa falando que depressão não é doença, é pecado. Então, assim, respostas de cunho religioso para questões que não é sobre religiosidade, são questões psicológicas, né? É que nem se você tiver com um adoecimento físico, você vai falar que foi o demônio. Se você quiser conotar dessa forma, tudo bem, conota. Mas você não vai ter que ir no médico? Eu sei que estou falando coisas misturadas, mas é porque eu acho que, por um lado, as pessoas que têm questões de saúde mental, elas permanecem no sofrimento em demasia, né? Tipo, por muito tempo, porque elas não conseguem conversar muito assim com outras pessoas sobre o adoecimento. E por que que não conseguem? Porque a nossa sociedade, ela é estruturada para você ficar bem. É basicamente isso. Ai, você tá mal? Ai, não quero saber. Fica bem. Fica bem, você vai ter que dar um jeito. Ai, coloca um sorriso na sua cara. Engole o seu choro e vamos, vamos, vamos. E eu falo dessa coisa da moral, do bem e do mal, porque eu acho que, assim, nós, enquanto sociedade, enquanto humanos, construímos esse binarismo para entender, certo? Limite, até onde podemos ir, etc. Tudo bem? Tudo bem. Mas também é preciso que continuemos avançando a construir novos pensamentos, novos olhares. Não é assim, na verdade, né, gente? Tipo, um adoecimento é algo do mal. Às vezes o adoecimento nos traz para um presente ao qual a gente vai precisar se cuidar. E o quanto que é difícil se cuidar, e eu vejo por mim e vejo também por muitas pessoas, as pacientes que eu atendo, amigas, conhecidos, família, o quanto que é difícil a gente parar e se cuidar. Por quê, gente? Gente, é tão difícil a gente parar e se cuidar. Porque nós não fomos criados para nos cuidarmos. A gente foi criado para trabalhar e fazer o que tem que ser feito, e segue a vida, e aí a morte vem, e a vida passa, e o ciclo gira, e vamos rodar a engrenagem desse sistema.
né? É quase como se a nossa existência fosse uma função de rodar a engrenagem do sistema. Não, nós não somos função, tá? Ainda que tenhamos esse aspecto em nós, na nossa existência, de também fazer funcionar ou não o sistema. Ainda que tenhamos também em nossa existência funções, nós não somos função. Agora, é preciso que a gente tenha um pouco mais de consciência, e é difícil ter essa consciência, de perceber que a vida vai passando. E o que você está fazendo com a sua vida, né? Se a sua vida não tem sentido, vamos se colocar no movimento de construção de sentido. Eu me incluo nisso também, tá, gente? Porque é também uma demanda pessoal. É quase como se a gente estivesse andando contra a maré, porque, né? Parar e se cuidar. Como assim parar? Parar e se cuidar. E não precisamos fazer isso de forma violenta. Nossa, vou quebrar o tempo para me cuidar. Não. Você pode deixar o tempo rolar. Você vai parar. Porque eu também vejo um movimento meio agressivo, né? Assim, quando a gente está adoecido, e aí a gente entende também criticamente que esse adoecimento não é só por nossas escolhas e consequências, etc. Não é só isso, né, gente? Existe o todo, existe um ambiente, existe um histórico, existem influências. Quando a gente começa a perceber, com uma visão mais ampliada, a gente fica meio agressivo, violento, revoltado. A gente fica. Faz parte. Mas também é possível sermos pacíficos, apesar de dentro de um sistema extremamente violento. Parece papo de religião? Parece papo de religião. No meu ponto de vista, não é. A pacificidade, a benevolência, né, do ser humano não é um aspecto religioso. É um aspecto da existência humana de fato, porque os animais eles não estão sobre lógicas morais. A gente que criou esse negócio. As pessoas, elas estão perdidas, fazendo uma referência a crioulo. Eu acho que as pessoas estão tão também machucadas, né, internamente, psicologicamente, na alma. Eu me oriento pela psicologia junguiana, né? O Jung, ele conota muito a palavra alma. Eu gosto de trazer essa palavra, por mais que ela pareça, né, meio mística, não é. Diz sobre a profundidade do ser humano, é da psique, né, humana. Quando as pessoas estão num sofrimento que chega a tocar as suas almas, é muito difícil você ser bondoso também com os outros, né? É muito difícil você cuidar. Quando você está completamente adoecido, é um esforço. E é um esforço que vale muito a pena, na verdade. É um esforço que também vale a pena as pessoas que, de repente, estão mais estruturadas olharem com mais delicadeza para os próximos. A gente não sabe muito bem mesmo como cuidar. A gente está aprendendo. Mas vale a pena o esforço de você parar e dedicar a sua atenção a você. Vale a pena o esforço de você, por exemplo, se você tem tipo filhos, filhas, enfim, de você parar e perceber o que de repente você está reproduzindo, né, nos seus filhos, nas suas filhas, enfim, nas suas relações de modo geral, o que você está reproduzindo de modo meio automático. Vale a pena parar, por mais difícil que seja, tá? Vale a pena você sair de um trabalho que te adoece. Escale, a taxa de desemprego tá altíssima e tal. Eu sei, nós sabemos. Mas a ação, a gente vai precisar construir, né? Quais são as ações de cuidado. Mas o que eu tô propondo aqui é um passo que antecede a ação, que é, perceba, vale a pena pensar. Se você está numa relação
que te adoece, vale a pena parar para pensar sobre isso conscientemente, de forma séria e cuidadosa. Se você está num trabalho que você não gosta e que ao longo prazo você percebe que talvez você pode adoecer, justamente por talvez estar fazendo algo que você, enfim, não gosta, enfim, para pensar sobre isso. Dá para se cuidar no processo. Eu acho que no final das contas, gente, eu abri esse vídeo só para tipo bater um papo, mas no final das contas, o que eu queria compartilhar é que dá para se cuidar no processo, tá? No processo do quê, Kali? Da vida, gente, né? Da vida. A gente tá existindo, estamos vivendo. Dá pra viver meio que atropelado, automático e tal, onde eu tô, meu Deus do céu? Dá pra viver assim também. Dá pra viver assim também. Mas dá pra se mas dá pra se cuidar enquanto se vive. Vocês acreditam nisso? É engraçado porque chega a ser cômico. A gente cresce, né? Meio que só bora viver. Bora viver. E aí, de repente, nossa, como assim? Dá pra viver e sentir prazer. Dá pra viver e se cuidar. Dá pra viver e aprender com as dores e com o sofrimento, sem querer eliminar a dor e sofrimento, porque é um pensamento, né, gente, meio... Tem gente que pensa assim que vamos acabar com a dor e com o sofrimento. Amor, amor, né? Então é meio cômico, né? Sim, dá pra você viver com um pouco mais de sentido na sua existência, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de delicadeza. Dá pra ser também bastante robusto, forte, corajoso. Dá pra estar fazendo luta, movimento que requer potência e ser também delicado. E ser também pacífico. Dá para fazer esse negócio também. Agora, uma andorinha que faz ali, uma que faz acolá, né? Tão soltas. A gente precisa se reunir, né, gente? A gente precisa se reunir. É isso que a gente precisa fazer. Pelo menos para minha vida, é isso que faz sentido. Compartilhar ideias, pensamentos, escutar as pessoas, aprender, conhecer lugares, conhecer pessoas, enxergar a vida. E às vezes dói enxergar, dói, né? E o meu processo depressivo é porque doeu bastante. Coisas que eu experienciei e enxerguei também. Mas dá para se viver se cuidando e caminhando com passos mais firmes e delicados para uma nova realidade, né? Dá para se construir aos pouquinhos uma nova realidade. E acho que, bom, aí é o meu ponto de vista, eu acho que é um dever coletivo a gente ter esse entendimento de que a gente está construindo realidades. E ainda que quando a gente, né, morrer, porque todos vamos, outras pessoas vão continuar essa história. No final das contas, é sobre elaborar o passado para repetir menos, ter mais consciência, mais delicadeza na alma, mais autocuidado e mais sentido na vida. Bom, é isso que eu queria compartilhar. E agora eu vou ali ver um show, né? Afinal de contas, precisamos aproveitar a vida também, não é mesmo, pessoal? E uma coisa para comentar: quem viu meu vídeo anterior
Lembra que a Nina estava doentinha, né? Minha gatinha. Gente, ela está melhor. Deu tudo certo. O machucado dela melhorou. Ela ficou com quase, sei lá quanto tempo de cone. Sofrendo a bichinha. Mas deu certo. Ela tá bem. Então, olha aí. Sofrimento faz parte. Enfim, gente, tchau. Até o próximo.